Pessoal, vamos lá. Os campos criteriosos, ok? Vamos dar iniciativa hoje aí. Os panoramas que venham relacionar as maneiras efetivas ligado ao treinamento esportivo e que venha evidenciar territórios e garantia ligada à ordem e progresso, ok? Nos evidencia pontos importantes que venham relacionar a trajetória e histórias que foram coniventes entre a nossa vida, ok? Vamos lá, então, quando falamos sobre títulos, diplomacia, ginástica, sabemos que vamos falar de exercício físico e atividade física, que expõe pontos contemporâneos entre uma garantia territorial e essa garantia territorial, vamos falar de espaço, e falando de espaço, falamos de respeito corporal, respeito documental e anexos ligados às maneiras que venham colocar os campos de histórias de guerras internas, guerras externas, guerras nacionais, guerras internacionais. Por exemplo, podemos exemplificar a Guerra dos Canudos e outros pontos que nos coloca a farda, o corpo e as incertezas que ocorrem entre esse conflito histórico. Ok? Cabe a nós dizermos que a própria história ela coloca uma forma bem equivalente entre rádios, televisões e as oportunidades que eu tive de falar sobre o esporte. Mesmo também, ou seja, alienando-se não, mas havendo um alinhamento ligado a alguns termos religiosos. Mas cabe a nós aproveitarmos não como um campo de uma demagogia, uma persuasão, mas colocar fatos importantes que venham a destacar esse foco ligado às Forças Armadas, Forças Táticas, e 1884, como voltei a colocar, que estreitou laços ligados à união, à solidariedade entre os oficiais das diferentes classes do Exército e da Marinha, ou seja, a segunda companhia, segunda, terceira companhia, batalhão, nos coloca ramos de diversidades, ok? Esses ramos de diversidades nos coloca vários panoramas importantes que venha respaldar sobre metas a serem difundidas, ok? É lógico que entre esse foco também eu vou estar no campo do receptor aí e os campos cutâneos, esse aspecto recíproco entre o sujeito e a sua individualidade, o sujeito e a sua coletividade, sempre vai haver alguns manejos aqui, ou seja, deslocamento, velocidade, potência podemos colocar, mas a questão do padrão motor. Para fazer algo diferente que possa ser uma dinâmica, uma atividade também que possa ser lúdica e que tenha performance ligada ao deslocamento, à percepção entre os sensores do nosso corpo, ligada à percepção e quando acontece alguma coisa, ou seja, um objeto que está caindo ou um tipo de gravidade histórica que relaciona esse escanteio, que relaciona essas lateralidades, que relaciona essas armações que venham a ser volantes, ou seja, meia esquerda, avançado, meia direita, avançado, que nos coloca história ligada à Copa do Mundo. E a Copa do Mundo é algo cultural, que vem a ser cultural na origem alemã, culto, ou seja, que nos coloca algo que venha culto, homem culto, mulher culta, ou seja, nos coloca fatores que vêm a ser elementos principais e profissionais ligados a palestras, conferências, lembro até de alguns autores, ok? Então, ao meu ver, isso vai colocar para nós uma aula ligada também à própria paciência, que venha a ser importantes para nós, ok? Vamos lá. Então, entre esses fatos que venham relacionar aos pontos cardeais e ângulos, entre fatos importantes, entre diálogos, é isso que venha a ter uma importância primordial, né, que colocamos uma maneira entre o poder e a imagem, o poder de ter uma questão entre seus acessos cotidianos, ok? Então, quando falamos sobre
estudos, exercícios, fatos importantes ligados à consciência, guerras que houve no Paraguai, Uruguai, alguns autores que destacam essa finalidade e a finalidade ligado como Jorge Jesus, que destaca Zagallo. Também podemos destacar também, lembramos que alguns falaram, eu estava numa live aí falando sobre alguns jogadores como o Raí, ligado ao São Paulo. Lembramos o Tele Santana, que também destacou nos campos de futebol, ok? Isso nos coloca algo que venha almejar também uma maneira prática, mas que houve teoria entre essa força armada, que é uma força tática ópera, que o esporte que interliga. Muitas vezes a gente fala de forças armadas, é lógico que é algo criterioso, sério, responsável, pessoas que já passaram com traje, emblemas importantes ligados à guerra nos campos patrióticos, mas nos coloca patrióticos, que relacionam esse corpo, que é um campo documental e anexo, ok? É lógico que eu estou aqui com o boné do Espírito Santo, Trabalha e Confia, e uns campos progressivos importantes de vários autores que destacaram no próprio Brasil e Espírito Santo, desde José de Anchieta, outros palácios, os palácios de fóruns que são colocados nesse campo litorâneo que é o próprio Brasil, e ou seja, os capixabas. Então, entre capitães, entre vários gostos, entre paladares, entre direitos, o campus legitimares, que vem a legitimar essa legitimidade, são classes, e essa maneira de terra fértil, de pesquisas que venham cobrir fatores importantes, ok? É lógico que entre essas linhas de pensamentos, podemos até usar essa conexão ligada à teoria de Gestalt, que a lâmpada acende e apaga, mas é uma maneira que nós podemos falar sobre intervalos intensivos que ocorrem, ok? Então vamos lá. Então, entre os gabinetes imperiais, a república nasceu de uma contradição. É lógico que a questão para vir uma república e para sair de uma monarquia houve uma contradição. Aonde há uma contradição, há um mover histórico. E essas maneiras de legalidade ou ilegalidade, traições ligadas aos corredores do poder político, nos coloca ciências. O que é ciência? O que é poder? O que é tipos de traições que ocorrem em tempos que aconteceram em campos presidenciários, previdenciários, porque a palavra previdência e providência está ligada também à república, ligada à presidência, ligada ao latim e grego, que vem a originar fatores ligados aos campos de punições positivas, punições negativas que ocorreram nesses acontecimentos de 1889, que destacou as questões importantes que venham a falar. 1890. Então, entre esses fatores, indicam intenções importantes ligadas a escalões de homens classificados também à questão militar, mas se destacaram a pesquisas, a estudos ligados a doutorizar os campos científicos, Eu até brinco em questões importantes que ficou uma parte muito cinzenta, não a retina, a unidade de pesquisa, a parte da retina cinzenta, mas a parte do cérebro muito cinzento, algo cinzento que vem a relacionar esses campos do cérebro e os campos de vias sensoriais, ou seja, eu vou usar o termo sensorial como um termo de sensores importantes para termos essa absorção, para termos uma autonomia periférica nesse exercício, nos coloca, desde Teodoro da Fonseca, os campos republicanos. Sempre vai haver um homem com coragem para destacar esses fatos importantes, que relacionam, ou seja, pontes importantes entre fatos eminentes que são colocados nessa concepção ligada a séculos e séculos no processo republicano. É lógico, eu já mostrei o dicionário republicano aqui no campo de república, volto a dizer, depois vou até expor para declarar qual o autor que coloca entre questões importantes. Já mostrei alguns livros aqui que tem um dicionário que é um marca-passo histórico ligado ao Brasil e também que fez um paralelo ligado à história do Brasil e os campos internacionais. Foi muito importante para mim
coloquei como referência em vários documentos e anexos que eu mandei para alguns lugares. É lógico, algumas normas diretas e indiretas não houve, eu coloquei como convém, conforme eram as regras ligadas à universidade. Mas os anexos, as referências, são um campo enriquecido. Quem gosta de ler artigos e anexos ligados à referência, ligados à educação física. Vocês podem ver que a educação física é uma bagunça metabólica. Vocês podem ver que a educação física é uma identidade perdida. Vocês podem ver que há muitas religiões que nos coloca paradoxos importantes para haver um respeito diante de vírgulas e pontos e pontinhos, estrelinhas e estrelinhas. Então há maneiras que nós podemos colocar essa maneira entre Rui Barbosa, entre o seu deleitar ligado à questão social, Rui Barbosa, um baiano que nos fez diferença entre a sua particularidade, entre o exército também, que demonstra um campo unânime também de fatos importantes, que ele coloca algumas questões que deixam-nos entre a ludicidade, a literatura e as maneiras históricas anexas. Ok, então, entre a República Brasileira, há uma visão de mundo. Entre a República Brasileira, essa ligação à agricultura, aos campos rurais, à ruralização e esses aliados ao comércio e finanças burocráticas. Vem a sintetizar que é lógico, o café, uma banana, como outros tipos de alimentos, ou seja, frutas, vieram a ser um meio de exportação que houve a trazer vários fatores importantes, como o próprio Estados Unidos. É lógico, nós vemos uma crise bem econômica aí ligado a essa direção entre alfândegas e monopólios ligado ao centro econômico, entre o BIP e o seja também ao campo de renda interna bruta, essa rentabilidade. Então, nós olhamos essa definição, né, que vem a relacionar patamares importantes, que venha condizer, ou seja, entre contradições. Aonde há possibilidades, há ideias, e aonde há ideias, podemos ter um campo ópero de concretização a serem feitos efetivamente e afetivamente. Essas vias aferentes e ascendentes ligado à utilidade. Onde há utilidade, há uma intencionalidade. E onde há uma intencionalidade, também há uma utilidade. E essa utilidade também vai haver uma unidade. Nesse feedback, que são panoramas importantes em destaque. É lógico que o exercício, a sociedade brasileira, os músculos, as implantações, as ordens, o Estado, nos garante unidades nacionais. E essas unidades são fatores importantes que vêm a destacar, ou seja, o poder regional, ou seja, a ginástica, o processo, a formação, ou seja, as forças que tinham em comum, que têm em comum até hoje sobre o esporte. O esporte e as forças, que destacam também, lógico, armadas, mas outros setores também que teve um grande empreendedorismo. Ok? É lógico que eu estou buscando com bula e farol de milha aqui de pesquisa. É lógico, o próprio livro aqui, que eu já citei um autor aqui, Ganzella, Carlinha Ganzella, mas e também colocando aos bate-papo e recordações de pesquisas que eu tive já na prainha, no fora da prainha, bibliotecas, outros estudos também que foram em faculdades. Isso nos coloca uma bagagem de recordação, que é algo memorável, né? Eu lembro que a palavra religião, em outras origens de outros autores, eu lembro do Vygotsky, né? Que me chamavam de Vygotsky em épocas de faculdade. Por quê? A palavra religião, quando eu começo a falar, alguns perguntavam se eu era o tipo de pessoa adepta a algum tipo de religião, que eu, deste modo, é o modo que eu falei diferenciado. E era uma maneira que ou seja, o modo de dizer, em campos de Saviani, eu vou falar de uma maneira também de relaxamento, questão de pesquisa atemporal e dissertação indireta. O galo cantando ligado à pesquisa. Aí falava, ué, ele fala diferenciado. Mas quando eu comecei a falar, falei desse modo. Falava que eu não falava muito. Tinha alguns colegas que me conheceram na infância. Lógico que foi um infanticídio. Não sei como entre generais e entre os desequilíbrios e equilíbrios que ocorreram na minha vida. Então, quando falo sobre a palavra religião, falo sobre reler, religação, reler. Ou seja, então, quando falamos sobre Vygotsky, falamos sobre o processo construtivista, que é você, ou seja, está com a pessoa, está relendo e havendo aquele processo proximal, que vem a integrar, ou seja, a pessoa mais velha com a pessoa nova, esse aspecto recíproco. Você vai
reler, vai ter aquele aspecto que vai vir um campo individual e coletivo, que é o processo interacionista. É lógico que o Vygotsky destaca o campo externo, mas o externo também vai internizar essa psicogênese ligada ao campo interno. Ok? Então vamos lá. Então, entre esses ofícios, por isso que eu busquei esse livro aqui, do Irineu Wiegand, liga a questão da religião e cultura, porque também coloca fatores importantes ligados a Minas, né, que coloca a questão de mineiro e as questões que são as formas, né, simpáticas que as pessoas colocam. Agora, com minha origem aqui na família, a gente chama de Paim, mãe, meu pai faleceu, mas nos coloca pontos importantes ligados ao treinamento esportivo. Mas quando falamos sobre Beatriz Cunha, nos envolve entre histórias contingentes, fundamentadas no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, a presença do Exército, que era sentida por todo o país, e pouco a pouco incorporou a visão fundamentada do seu papel. Os campos mantenedores, unidade territorial, nos coloca quadros e espaço, quadro, espaço e poder, espaço e tempo, esse tipo de ideia que nasceu, e a formação do Estado e nação e Estado, ligado a uma equipe, uma coletividade, que houve um acesso ao movimento para interligar um com o outro. Essa interligação vai haver grupos, exércitos, ou seja, grupos, vai relacionar tribos, comunidades, unidades, e que vem a destacar até hoje várias nações que têm efetivamente feitas diante também de que venha colocar uma república, uma independência, uma maneira tradicionalista, conservadora, mas houve reformas e reformas a cada dia que acontecem nos campos cotidianos. Ok? Então, entre essa maneira de continuidade, há uma descontinuidade. Podemos aprender e reaprender, e nesse desaprender que podemos esquecer, aprendemos que no esquecimento, quando lembramos a ler de novo, vamos memorizar o local onde passamos. Rios, como o Rio do Norte, ou seja, praias dos campos litorâneos. Então o Vygotsky, ele coloca essa questão simbólica, interacionista. Vou colocar o campo de tempo latente, vou citar o próprio Lapierre e Gauthier, ou que ele cita os campos simbólicos do movimento, e o movimento simbólico ligado a essa construção que relaciona os campos de pesquisas sintomáticas ou sintonizadas, esses campos que vêm a sensoriar fatores importantes. Entre essas sensorias, que vem a ter um acesso ligado ao movimento, que são páginas e páginas ligadas ao governo provisório, ou período provisório que o próprio Tubino e alguns autores colocam entre pesquisas. O período provisório é um período que nos coloca constituição entre arcaico e moderno, entre moderno e arcaico. É um campo pré-científico e pós-científico, um campo pré-período ou pós-período, ligado a esse ciclo lendário que é a própria educação física e a motricidade humana. Nos coloca oblisciência em busca de excitação, e satisfação ou insatisfação ligado a falarmos sobre isso. Mas coloca pessoas que vêm a desmotivar a nós entre esses fatos, que são fatores importantes que vêm a ter uma organização e uma reorganização. Ok? Então, entre pontos importantes que podemos ver, a questão de Renato Lemos, que aponta, os oficiais da Marinha do Brasil, a pressão dos oficiais levou o governo a rever a abolição dos castigos físicos e a criar a Companhia Correcional, 12 de 4 de 1890. Considera-se que o castigo severo era uma necessidade reconhecida e reclamada. Ok? O Conselho de Guerra, as sanções previstas, a prisão, o ferro, os campos de solitária, o pão e a água, a chibatada, a guerra dos chibatas, mas a chibatada que acontecia. O objetivo era corrigir o praça no prazo de 3 meses. Lembramos também de Tiradentes, ou seja, retorna à unidade de origem, as chibatadas, o coronelismo, as questões de coronelismo que destaca fatos de fontes importantes epistemológicas, ok? Vamos lá, então, entre decorrer desse aspecto ligado ao processo de resistência que sofria entre castigo e comissões, lembramos da abordagem tradicionalista que alguns colocam sobre palmatória, ou seja, com chibatada, o chinelo, ou seja, ripa, e outros tipos de objetos e artesanatos históricos. Alguns lembram que a própria mãe e o pai batia.
Mas também, ou seja, muitas vezes não põe ao pai, também alguns colocam culpa, nos colocam uma maneira evidente e importante. Então, nesse reflexo ligado a essa comandância e essa comanda ligada aos campos históricos e instâncias, nos coloca fatores ligados à história da educação, ok? E essa história da educação relaciona fatores entre essa especialidade que vem a colocar o processo de profissionalização dos militares brasileiros, somente que intensificou a partir das influências estrangeiras no século XX. Atualmente, a missão militar francesa, de 1919, a calistenia, a palavra calistenia, né, que significa Kairos, né, Carlos, né, já falou outras questões cronológicas, mas fala sobre a força incondicional que nós temos e uma força condicional, que relaciona a calistenia, a palavra com K, calistenia, calistenia, você coloca o K de potássio, ou seja, aí Na de sódio, nos coloca fatores e nos coloca tentativas constantes de estabelecimento a serviço militar obrigatório. Reforma de 1850, ou seja, os séculos e séculos, século XIX, o século XX, a América Latina, a Argentina, Chile, grupos militares. Nós olhamos, tem vários pesquisadores no Chile, pesquisadores na Argentina, ou seja, que buscam analisar os campos anabólicos e catabólicos também, que destacam o movimento. O movimento é vida. E aonde o movimento é vida, a pesquisa também é vida, que relaciona as recordações que fazíamos diante de núcleos, ok? Entre em destaque. Então, o Colégio Militar foi criado em 1889, ok? Em meio a transformações pelos quais passava o Exército, objetivando uma especialização no processo de profissionalização dos militares, a ampliação, diversificação do ensino, e essa ampliação houve uma coletividade, afirma Cunha, entre ensino secundário, é lógico que tem o primário, mas o secundário é os jovens que quiseram seguir a carreira das armas. Ou seja, não teve nos campos primários, teve secundários para alguém estudar. Eu lembro da própria mãe falando, tive uma aula ao vivo com o professor Veraldo, onde foi a professora a doutora Leila, ligada à ciência da religião, e eu chamei minha mãe, perguntei para ela, só teve até a 4ª série, né? Ela falou que foi um sargento, foi um capitão, não sei, que deu aula para ela na época, como voluntário ou voluntária, não sei se era homem ou mulher, depois eu me lembro. Então os caras colocam recordações. Meu pai foi só a 1ª série. Então são fatores que vão destacar a história do Brasil entre instituições e órgãos públicos e privados. Ok? Cabe a nós dizermos nesses fatores. Então, entre essas questões, o geralicismos, Manuel Teodoro da Fonseca, chefe do governo provisório dos Estados Unidos, ok? Então, são fatores, ok? Que vêm a destacar. São fatores inúmeros que vêm a destacar. Entre esses processos que ocorrem diariamente, os campo do provisório dos Estados Unidos, do Brasil, construído pelo Exército e pela Armada em nome da nação, a nação, ou seja, a consideração com os soldados, os elementos de força, que deve ser de hoje em diante, o cidadão armado, corporificado de honra nacional é importante, nos coloca uma qualificação extrema relacionada à cultura corporal e o próprio corpo com uma cultura também que relaciona aqui marcas históricas ligadas à colônia. Você vê qualquer tipo de livro que fala sobre crianças, jovens, adolescentes, vai ter uma introdução ligada à colonização, a índios, crianças, à exploração ligado ao trabalho, ao tempo, nos coloca um campo de diálogo entre essa imperfeição e perfeição ligada à própria história. Isso nos coloca um diálogo importante em destaque, que vem a ter uma utilidade intencional, e essa utilidade nos coloca em especificação. Nessa especificação nos coloca modalidades que venham relacionar uma formação ligada ao próprio coração, que é o nosso, que é brasileiro, que é guerreiro, que tem índio, tem seus idiomas, que vem a ter essa maneira elementar, osmótica, que coloca sentimentos afetivos e a sua racionalidade adjunta e adaptações que ocorrem entre princípios sociais. Ok? Então, entre esses fatos, entre instrumentos, que são fatores importantes ligados à pesquisa, relaciona ações. Aonde há uma ação, há um pensamento. Aonde há uma ação, também há uma história. Aonde há uma ação e é pensamento, também há uma história. Aonde há uma ação é pensamento, se a ação é pensamento, houve uma história memorizada. É só história ou está fazendo história?
Isso são perguntas que nós destacamos já em tempos e tempos, né, ligadas a essas questões. Então, entre representatividade, discussões que venham a autorizar, fazer, refazer, ou seja, há fatores ligados aos verbos e verbos, entre soldados e outros tipos elementares, ok? Nos coloca fatores importantes que venham relacionar hoje, ok? Só alegria, quem quiser compartilhar, compartilhe aí, quem estiver assistindo, ok? Fique à vontade.